Senhor. Estamos juntos para estudarmos mais um capítulo do livro do Apocalipse. Hoje, com a graça de Deus, estaremos juntos aqui estudando o capítulo de número 17. O capítulo de número 17, ele vai falar sobre o sistema religioso durante a grande tribulação. O sistema religioso que vai estar dominando este mundo perverso durante a grande tribulação. A igreja não estará mais no mundo, ela já estará com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, o sistema religioso será uma das grandes armas usadas pelo anticristo. Este assunto do sistema religioso, ele também se mostrava importante para o apóstolo João, porque a igreja ela estava em seu nascedouro, estava em seus primeiros anos e havia também uma grande preocupação quanto à apologia, para que a igreja não viesse a se desvirtuar. No versículo de número 1, nós temos o seguinte: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas. Neste capítulo de número 1, fala-se sobre este sistema eclesiástico satânico, um sistema que trabalha principalmente com o sincretismo religioso. Nestes últimos tempos, nós temos observado que o sincretismo religioso ele é uma realidade já em muitas igrejas, é uma realidade em muitas religiões. O sincretismo religioso, ele é a junção de várias práticas de religiões diversas, e elas vão se unindo e em um mesmo culto você consegue ter elementos de religiões das mais diferentes possíveis. E isto nós podemos ver com muita clareza. Nós podemos ver em cultos de igrejas, infelizmente, cultos que misturam sincretismos de cultos afros, de cultos orientais. Nós podemos ver uma miscelânea que ela vai prosperando nestes últimos dias, prosperando e arremetendo já para dias vindouros, dias que serão tenebrosos sobre a face da terra. E esta religião falsa que se afasta de Deus, ela imita a igreja verdadeira, ela imita o divino, ela vai se mimetizando. O que é o mimetismo? O mimetismo é a adaptação na qual um organismo ele possui características que se confundem com um indivíduo de outra espécie. Então, esse mimetismo ele vai sempre adentrando em arraiais que vão se afastando da sã doutrina. Por isto, a necessidade de conhecermos a sã doutrina, conhecermos as doutrinas da palavra de Deus, para não entrarmos em armadilhas como o sincretismo religioso. O sistema mundial, ele também conta esse sistema anticristo, esse sistema anti-Deus, ele conta com outras ferramentas, que é o globalismo, que infelizmente tem sido também o sistema educacional. Olha, as novas gerações elas estão sendo expostas a um sistema educacional que faz apologia, infelizmente, apologia ao aborto, apologia às drogas, apologia à ideologia de gênero. Então, as novas gerações elas estão expostas a tudo isso. Elas estão absorvendo aquilo que será uma das grandes armas durante a grande tribulação. Há também outro ingrediente nesse sistema mundial, que é a cultura. E a cultura, infelizmente, ela também se afasta de Deus a cada dia. Ela vai se afastando do Senhor a cada momento. E a cultura, ela está muito mais promovendo uma contracultura bíblica. Ela está tentando destruir aquilo que principalmente a nação brasileira tem, que é a cultura judaico-cristã. Nós temos observado com clareza
estes sinais. Um pouco mais adiante, versículo de número 2, nós temos aqui outra realidade, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. O poder dessa mulher é de sedução e corrupção, de princípios. Então, não só de governantes, esta mulher ela não só corrompe os governantes, mas corrompe também a população mundial. Então, todos na grande tribulação serão corrompidos por esta mulher. Na Bíblia, os termos prostituição e fornicação sempre remete à idolatria. Onde há idolatria, há imoralidade. E nós temos visto isto de maneira muito clara. Agora, a idolatria e a imoralidade, elas vão gerar a impiedade. O que é impiedade? Impiedade é o contrário de pio. Pio é quando há um grande apego à palavra de Deus, quando há apego ao divino, quando há apego àquilo que o Senhor tem para nós. Então, a idolatria, ela gera a impiedade, que é uma questão teológica, onde afasta os homens de Deus. E a idolatria também gera a perversão. A perversão, ela é uma questão ética, aonde o homem ele se afunda cada dia mais nos pecados. Versículo de número 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, e a cor escarlata que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. No versículo de número 3, esta mulher ela está associada à besta, e a besta que emerge do mar, que é o anticristo, e o símbolo de todo o poder contra o nosso Deus. O poder político ele sempre esteve usando a religião para estar atrelando seus interesses. Então aqui nós vemos a associação do anticristo com a religião. Nós vemos o poder do governo mundial usando a religião. Versículo de número 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Versículo de número 4 fala da riqueza desta grande prostituta. Fala sobre as cores púrpura e escarlata, que referem ao poder nos tempos bíblicos. E ela estava adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Ela vai ter a riqueza ao seu lado. E esta religião, ela vai impressionar o mundo com a sua riqueza. Vai impressionar o mundo com uma palavra que acaba se tornando hoje muito comum para nós: ostentação. A ostentação, ela tem se tornado uma palavra a cada dia mais integrada no modo de vida de muitas pessoas. Não é incomum você ouvir alguém falando: olha, tal pessoa está ostentando. Está agora em uma das coisas que a população vai se acostumando, que é o consumismo, o consumo desenfreado, o consumo que nós compramos aquilo que não precisamos, nós até mesmo muitas vezes não conseguimos pagar e para mostrar para quem nós não conhecemos. Então este consumismo desenfreado que nós estamos vivendo hoje já é também algo que esta religião vai evidenciar na grande tribulação e vai atrair os homens pela sua aparência. E tem algo interessante aqui, versículo de número 4, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Era um cálice de ouro bonito, um cálice de ouro que o próprio ouro fala de realeza, mas estava cheio de abominações. Versículo de número 5, continua a palavra de Deus.
e na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Mistério porque agora esta falsa religião ela se revela. Esta falsa religião ela vai se evidenciar. E nós estamos agora no início, por isso que eu volto a chamar a atenção dos nossos amados alunos. Estudem as doutrinas bíblicas, estudem a palavra de Deus, frequentem os cultos de doutrina, frequentem a escola bíblica dominical. Nós precisamos nos abastecer de informações, porque senão nós seremos levados de um lado para o outro por ventos de doutrinas e não estaremos conseguindo detectar isto que vai, olha, que infelizmente pode levar muitos a perder o arrebatamento da igreja. Então, esta mulher, esse sistema religioso vai se revelar na grande tribulação. Versículo de número 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Versículo de número 6. A grande prostituta também é conhecida pela sua violência. Ela seduz, não apenas seduz as pessoas, seduz o mundo, mas ela persegue a igreja. No século XX, nós tivemos o século que mais matou cristãos em toda a história. Nem mesmo na Idade das Trevas foram mortos tantos cristãos como foi no século de número 20. E nós estamos vendo que já no século 21 as perseguições continuam, as perseguições elas avançam, caminhando um pouco mais. Versículo de número 7, diz a palavra do Senhor: E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A relação entre a mulher e a besta na grande tribulação é entre o poder estatal e a religião. Será muito forte. Então nós estamos vendo que o anticristo ele vai ter o suporte desta falsa religião. Versículo de número 8, diz a palavra do Senhor: A besta que viste, e foi, e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, e ainda que é. Versículo de número 8. Todos que se opõem à igreja é um espírito do anticristo. Não o anticristo escatológico, mas um espírito do anticristo. O que foi e já não é. Trata-se de impérios que perseguiram a igreja. E fala também, no versículo de número 8, da brevidade do tempo em que o anticristo estará dominando. Será um período curto. Será um período curto em comparação dos impérios que já passaram. Versículo de número 9. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Roma era conhecido como a cidade das 7 colinas. E o Império Romano foi o que mais prejudicou a igreja. Então Roma foi, sem dúvida nenhuma, o império que mais prejudicou a igreja, que mais trouxe problemas para a igreja. Versículo de número 10. E são também 7 reis, 5 já caíram e 1 já é. O outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Versículo de número 10. João registra a profecia de tal forma que os romanos não poderiam entender que se falava também do Império Romano. Mas a respeito dos 7 reis, 5 já caíram. Nós podemos ver que já houve grandes impérios na face da terra.
nós tivemos o Egito, Babilônia, a Síria, tivemos a Pérsia, a Grécia, 5 deles. Também Roma. Roma, ele também é contado aqui. Roma ainda existe. E o 7º será por pouco tempo durante o período da grande tribulação. Caminhando um pouco mais, versículo de número 11. E a besta que era e já não é, ela é também o 8º, e é do 7 e vai à perdição. Versículo de número 11. A besta não somente tem 7 cabeças, mas ela mesma é a 8ª. Ela é o ápice dos sistemas mundiais ímpios que sempre foram contra Deus. Sempre os sistemas mundiais foram contra Deus. E nós podemos ver isso ainda hoje. Olha, nós temos religiões belicosas, religiões que tratam com extrema violência as pessoas, mas a opinião pública não é contra elas. A opinião pública não se levanta contra estas religiões. A mídia as trata como verdadeiras heroínas. Mas o cristianismo, olha, sempre é atacado pela mídia, sempre é atacado pelas culturas, sempre é atacado, infelizmente, por muitos da opinião pública. Versículo de número 12. E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Versículo de número 12. Os 10 chifres são 10 nações que terão grande poder durante a grande tribulação. Podemos ver como há blocos de países que vão se aliando hoje, lutando contra os valores judaicos cristãos, e contra também o próprio Ocidente e a sua cultura. Então nós podemos perceber claramente que já há este bloco se fundindo e é algo que vai se tornar mais intenso na grande tribulação. O termo por 1 hora informa que este poder ou proeminência será por curto período de tempo, então será coisa rápida. Versículos 13 e 14. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. O combate da besta contra o anticristo. Então, nesse momento, nós podemos ver que eles têm o mesmo intento. Versículo de número 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Então aqui o ápice desse combate, aonde o Rei dos reis e o Senhor dos senhores vencerá esta coalizão. Versículo de número 15. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta prostitutas, são povos e multidões e nações e línguas. Versículo de número 15. Os povos têm sido afetados por falsas religiões, por séculos, e tudo caminha para uma religião estatal, como já existe em países como a China. A China tem a sua religião estatal. Então ali já existe uma religião controlada pelo governo. Versículo de número 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Versículo de número 16 diz que agora haverá uma guerra civil entre esta mulher, entre esta prostituta e os aliados do anticristo. Será na realidade uma guerra civil entre o anticristo e a prostituta. Como Deus ele fez no Antigo Testamento em algumas vezes, quando Israel estava sendo atacado e o Senhor colocava os inimigos de Israel guerreando entre si. Haverá aqui também este colapso nesta coalizão entre o poder estatal e a religião, esta falsa religião. Então, continuando, versículo de número
Versículo de número 17. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que seu reino deem a besta, até que se cumpram as palavras de Deus. Versículo de número 17. A soberania de Deus, ela sempre esteve no controle total. Deus, ele nunca perdeu o controle de tudo. E o interessante é que Deus coloca esta rebelião, esta guerra civil contra o próprio anticristo. A falsa religião e o anticristo vão se chocar, vão entrar nesta guerra civil. Versículo de número 18, para terminarmos. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Aqui uma alusão ao sistema religioso anti-Deus, anticristão, que desde os primórdios se levantou contra o divino, mas tem o seu fim estabelecido. Espero que tenham compreendido este capítulo de número 17. Ele traz aqui muitas coisas que temos que estudar, aprender, mas podemos já estar tendo uma ideia muito clara do que acontecerá em alguns períodos da grande tribulação. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.